Os Vedas são 4 especialidades de escrituras. São muitos livros que são divididos em 4. Samaveda, Atharva Veda, Yajurveda e Rig Veda. Estava já esquecido. São todos os temas praticamente de interesse, curiosidade do ser humano podem ser encontrados nos Vedas. Esses 4 Vedas trazem hinos de glorificação às grandes autoridades universais e também trazem propostas para que os seres humanos melhorem a sua qualidade de vida em 3 principais aspectos. Um aspecto é o aspecto das atividades e os seus frutos, para que haja prosperidade, saúde, felicidade, tranquilidade e ainda promoção aos planetas celestiais. Há a seção dos Vedas, que é a maior entre todas, chamada de Karma Kanda. Kanda significa seção e Karma significa o tema desta seção, que é o tema das atividades que produzem resultados. Por isso são chamados de atividades fruitivas, que produzem frutos. A outra seção é de outro interesse da sociedade humana, dos seres humanos, que é a salvação, a liberação deste mundo que nos prende e que nos traz repetidos nascimentos e mortes, sempre para satisfazer os nossos interesses. Essa seção Jnana Kanda trata do conhecimento, o conhecimento acerca da liberação. Liberação é, portanto, um dos 3 temas mais importantes dentro da vida humana. O primeiro são as atividades fruitivas, o segundo, liberação. E esse tema, Jnana Kanda, esse tema que está na seção Jnana Kanda, ocupa grande parte da literatura védica, mas não tão grande quanto a parte que trata das atividades fruitivas. E a terceira seção, a menor de toda a literatura védica, numericamente a menor, é chamada de Upasana Kanda, que é a seção que trata da transcendência, também conhecida como Bhakti Kanda, seção de Bhakti ou de devoção. Assim, as 3 seções dos Vedas ficam definidas como Karma Kanda,
Jnana Kanda e Upasana Kanda. Essas são as 3 macro-seções dos interesses humanos. Na seção Karma Kanda, vamos identificar atividades que prometem melhoria da qualidade de vida, educação, desenvolvimento econômico, melhoria da qualidade da morte, melhoria da qualidade da próxima vida. Então a seção Karma Kanda se preocupa especificamente com as atividades que podem ajudar o ser humano em busca da felicidade. Trata também da preservação do meio ambiente, da caridade voltada para o desenvolvimento e para a promoção da qualidade de vida. Trata da saúde. A seção Karma Kanda é muito ampla e trata dessas necessidades humanas, considerando também as atividades chamadas de pecaminosas. A seção Karma Kanda diferencia as atividades pecaminosas das atividades piedosas. Assim, as atividades pecaminosas são aquelas que condicionam o indivíduo a um sofrimento contra a vontade dele, contra os objetivos dele. E as atividades piedosas são aquelas que produzem resultados positivos no desenvolvimento do ser humano. Então as atividades fruitivas Karma Kanda são muito importantes, considerando-se a evolução da alma condicionada neste mundo. Quando a alma condicionada, assim, desinteressada de tudo que pode ser moralidade, que pode ser ética, que pode ser bons costumes, o que pode trazer benefício para outras pessoas, se depara com as instruções da seção Karma Kanda dos Vedas, ela se atrai pelo senso de responsabilidade de que cada ação sua produzirá um efeito desejável, produzirá um efeito controlável. Ou seja, o indivíduo percebe que através de ações comedidas e ações adequadas, ele pode obter resultados positivos, melhorar sua condição de vida humana. E através de atividades descontroladas, pecaminosas, etc., ele pode se prejudicar e pode trazer resultados negativos para sua condição de vida. Então, uma alma condicionada ao corpo humano, que está vivendo completamente desmiolada, preocupada somente com a sua felicidade, com a sua sexualidade, com a sua intelectualidade, com a sua assim chamada superioridade humana, ou seja, vivendo no estilo Vikarmi, ou com atividades de Vikarma, onde não há regulação alguma, não há compromisso alguma,
algum, quando essa alma condicionada observa as atividades reguladas, previstas na seção Karma Kanda dos Vedas, ela pode se atrair e voluntariamente se dedicar a construir uma vida melhor para si mesma e uma vida melhor para a sociedade humana. Contribuir, cooperar, colaborar para a melhoria da sociedade humana, para a melhoria e proteção de toda a biodiversidade, para a proteção do meio ambiente, evitar desastres e depredação do meio ambiente, etc. Então, nesse sentido, a seção Karma Kanda é extremamente positiva no processo civilizatório do ser humano e é muito benéfico para as outras espécies que dependem do senso de responsabilidade humana. Mas aspirar unicamente elevação aos planetas celestiais ou ao céu, aspirar uma vida presente, equilibrada, dotada de prosperidade, saúde, felicidade, afetividade, autoestima, etc., não é o suficiente, considerando-se que todas as espécies vivas são almas espirituais e que ao chegar ao corpo humano, o indivíduo tem a possibilidade de inquirir acerca da verdade absoluta, coisa que não pode acontecer com outras espécies, ainda que falem como os papagaios. Elas podem falar, mas elas vão repetir sons baseados nas suas necessidades básicas, como comer, dormir, procriar e se defender, acasalar, né? E se defender. Mas o ser humano, além dessas 4 tendências naturais a todas as espécies, inclusive a espécie humana, o ser humano pode inquirir acerca da verdade absoluta. O que há por trás de tudo isso? O que há por trás da criação material? O que há por trás da vida, da morte? O que há além de tudo isso? Porque há pessoas que desfrutam de boa saúde, bom nível de inteligência, boas condições financeiras, enquanto outras sofrem. Inclusive, essas diferenças se vê até em seres considerados inocentes, como as crianças. Mesmo crianças sofrem, nascem doentes, ficam doentes, morrem cedo, passam privações, enquanto outras nascem em berço de ouro. Então, a seção Karma Kanda dos Vedas ajuda o indivíduo a se promover a uma vida melhor aqui no momento presente, neste mesmo planeta, e a uma vida produtiva, desfrutável, após a morte, em planetas celestiais, o céu. Mas pode não ficar completamente satisfeito e também sempre inseguro com as ameaças que surgem a cada passo. Os Vedas dizem que há perigo a cada passo nessa vida material. Portanto, a seção Karma Kanda não responde a todas as perguntas
do ser humano nem satisfaz todas as necessidades humanas. Ela pode satisfazer as necessidades básicas, pode ajudar o ser humano a comer melhor, a dormir melhor, a acasalar melhor, constituindo família e até religiosamente, a se defender melhor, defender do mosquito da dengue, defender do marginal que ataca no semáforo, a defender dos países opressores, de governos corruptos. Mas a seção Karma Kanda dos Vedas não oferece ao indivíduo respostas acerca da sua ocupação mais importante dentro deste mundo. Então, no processo de conscientização, o indivíduo, seja em uma vida única, uma vida consciente, ou seja, no decorrer de sua vida, o indivíduo busca conhecer acerca da sua própria natureza. E os Vedas, então, respondem que está na hora de inquirir acerca da verdade absoluta, do Brahman Supremo, do Espírito puro. E o indivíduo, então, tem acesso à seção Jnana Kanda dos Vedas. Na seção Jnana Kanda dos Vedas, ele busca pelo conhecimento que liberta, o conhecimento que salva, que tira deste mundo miserável e dá condições celestiais para ele viver e desfrutar. O desfrute continua sendo a palavra-chave para o homem que buscava na proposta Vikarma, que é a proposta não organizada contida nos Vedas, a proposta de gozo dos sentidos desenfreados. Também na proposta Karma Kanda e agora na proposta Jnana Kanda. As respostas da seção Jnana Kanda visam levar o indivíduo a viver a sua experiência como espírito unido a Deus como o Espírito Supremo e unido baseado no temor de permanecer neste mundo, baseado no temor da natureza temporária e miserável deste mundo material. Então ele busca fundir-se no Brahman, no Espírito Supremo, ainda que para isso ele perca a sua identidade original. E que, fundido nesse Brahman, ele desfrute da felicidade estável e impoluta, chamada Brahmananda. A felicidade de identificar-se unicamente com aquilo que é de natureza espiritual, impessoal. Então, os seres humanos podem obter, através da propaganda que os Vedas oferecem em inúmeras literaturas de Jnana Kanda, os seres humanos podem se atrair por esse nível de conhecimento e buscar a liberação deste mundo, e fundir-se neste Brahman Supremo após a morte e viver por um período de tempo assim quase infinito
a experiência de uma felicidade inteiramente estável, sem poluição, sem corrupção, sem diminuição de intensidade, mas também sem variedade. Não é uma felicidade dos sentidos como a felicidade proposta pela seção Karma Kanda dos Vedas. A felicidade proposta na seção Jnana Kanda dos Vedas é a felicidade da negação da individualidade e da variedade do mundo. É um aspecto do espírito, da energia espiritual, que é acessível através de grandes austeridades, penitências, caridade, renúncia absoluta ao gozo dos sentidos, celibato também impoluto, e assim o ser humano pode experimentar essa realização Brahmananda por um tempo quase infinito. Mas assim como na seção Karma Kanda, quando todas as atividades executadas que tiveram suas recompensas experimentadas nos planetas celestiais ou nesta mesma vida, aqui neste mesmo planeta, e essas experiências foram consumidas, gastas, então, da mesma forma, o Jnani, aquele que se libera no Brahman, tem também um tempo em que ele aspira variedade. E quando ele se cansa dessa estabilidade, dessa felicidade e aspira variedade, ele cai da plataforma do Espírito Supremo, assim, da união com esse Espírito Supremo que é periférico à identidade de Deus. Então ele sai dessa experiência e retorna a outros planos de existência onde existam variedades que possam apimentar a vida dele, porque a vida dele, né, a essa altura era muito insossa, não tinha nem sal nem açúcar. Então ele agora quer sal, açúcar e pimenta para animar um pouquinho. Então ele cai dessa plataforma do Brahman, do Brahma Jyoti ou de Brahmananda, e vem experimentar a felicidade outra vez. Como agora a gente começou a descer a Serra das Pias, estamos vendo esses vales super lindos e verde, né? Porque aqui tem água, e esses pequenos picos de morros, alguns com rochas assim tão bonitos, embora os lagos estejam secos, com pequenas poças. Então ele começa a descer da plataforma do Brahma Jyoti, carregando no coração, na personalidade, no caráter, a bondade. Então ele volta aos planetas, como esse, por exemplo, o planeta Terra, onde há vida, ele volta muito influenciado por esse espírito de bondade. E quando chega aqui, ele não está tão apegado ao desfrute, ele quer só um pouquinho de pimenta, um pouquinho de sal, um pouquinho de açúcar. Mas ele não quer entrar de cabeça nas paixões da vida. Então ele vai trabalhar com caridade, ele vai trabalhar para o bem do próximo. Ele se torna um indivíduo cujo caráter é influenciado por fazer o bem, vai trabalhar com beneficência, vai abrir asilos para idosos, vai abrir creches para crianças, vai viver uma vida de renúncia muito grande. Talvez um pouquinho de café com açúcar, mas bem pouquinho açúcar. Ou um dia sim por ano, talvez ele tome
uma taça de vinho, mas a preferência dele é para sucos naturais, sem açúcar, sem conservantes, para alimentação saudável, equilibrada, e para a bondade, não desfruta de vaidade, gosta de vida simples, roupas simples, faz amizade com pessoas simples, é amigo dos pobres, protege os pobres, divide o que possui com os pobres, chora pelos sofridos. Então esse é o destino de alguém que experimentou a felicidade de Brahmananda, viveu por milhares e milhares de anos fundidos na energia do Espírito Supremo e agora retorna a este mundo dual. E quando ele retorna a este mundo dual, com tanta bondade e tal, ele tem ainda aquela tendência de questionar. Mas por que este mundo é tão desigual? Por que há tanta injustiça social? Por que há tanta corrupção? O que há após a morte? O que há após a morte? Como eu posso me preparar para a próxima vida? Quem sou eu? Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Então, nesse questionamento, ele pode obter a resposta através de Guru Krishna Prasada. Ele pode obter Bhakti Lata, que é a semente de Bhakti, que ele ainda não havia recebido. Então, Krishna, através do Guru, do mestre espiritual, planta no coração de uma pessoa que tem o coração bondoso e busca pela verdade absoluta, a semente da devoção. E é aí que as orientações para esta oportunidade que o ser humano tem estão localizadas na seção Upasana Kanda dos Vedas, que é a mais curta, a mais rara, a que tem menos leitores e menos seguidores, mas é a que promete a felicidade mais equilibrada, estável, a felicidade que pode ser obtida hoje, aqui e agora. É a felicidade de sentir, de saber-se alma espiritual, parte integrante do Senhor Supremo, e que ela deve ser inteiramente desmotivada pela felicidade material e buscar a felicidade transcendental, que está além da experiência dos sentidos, além da experiência da mente, da inteligência, e que, ao mesmo tempo, envolve toda a existência do camarada. Ele entende, o indivíduo entende, que através de servir a pessoa suprema, com os recursos que ele dispõe, ele pode purificar o seu coração dos desejos materiais. Por exemplo, aquelas necessidades básicas, como comer. Então ele pensa, eu tenho que comer, mas eu sou um servo de Deus, então eu devo oferecer os meus alimentos ao meu Senhor adorável. E então ele oferece os alimentos à pessoa suprema, e esses alimentos ficam consagrados a Deus
portanto dotados de uma energia espiritual além daquela energia espiritual do Brahman. Ela possui a energia Brahman, mas ela também possui a energia da personalidade de Deus. E então esse alimento internamente no indivíduo, depois de consumido, produz a quebra das camadas que impedem o indivíduo de se relacionar com Deus. E ele fica motivado a se relacionar, a cantar os santos nomes de Deus, que é parte da devoção, a servir a personalidade de Deus, procurando saber quem Ele é, quais são as atividades, como Ele faz quando Ele vem a este mundo, e quem é essa personalidade. E então essa pessoa, o indivíduo que busca Bhakti, começa a entender que tudo que ele faz neste mundo, ele pode continuar fazendo. Então tudo que ele come, ele pode oferecer. E tudo que ele fizer, todo o trabalho que ele executar, ele pode executar para o prazer de Deus. Todo o dinheiro que ele receber, ele sabe que pertence a Deus. Então ele não vai usar o dinheiro no gozo dos sentidos, como um Karmi, um seguidor da seção Karmakanda, faria. Nem vai usar o dinheiro para a conquista da sua salvação. Dificilmente ele vai comprar ou se iludir com alguma proposta salvacionista, porque ele não está interessado diretamente em salvação. Salvação faz parte do pacote que ele está adquirindo com a devoção, mas não é uma meta. A salvação não é uma meta. Por que não seria uma meta? Porque a salvação tem uma característica egoísta. O indivíduo quer se libertar porque ele quer se desfrutar, ele quer ser feliz. O devoto, ele não aspira essa felicidade, ele é feliz só por saber que é parte da pessoa suprema, que é servo da pessoa suprema. Imagine um indivíduo pobre que descobre que é filho de um grande milionário. Ele fica feliz na hora. Ele, mesmo antes dele fazer o DNA, o teste de DNA, para comprovar, ele já está feliz, cheio de esperança dentro do coração. Minha pobreza acabou, minha pobreza acabou. Então assim fica um seguidor da seção Upasanakanda dos Vedas, quando descobre que é parte de Deus. Ele ainda não está desfrutando da opulência de Deus, mas ele está muito feliz, porque ele já descobriu isso. Então a partir daí ele começa a fazer tudo que ele come. Aí se ele dormir, né? Dormir inclui moradia. Então o indivíduo pensa, eu vou construir minha casa e eu vou fazer um altar, eu vou comprar livros védicos e colocar para eu ter sempre livros que me instruam. Eu vou ter na minha casa uma sala de recepção para receber convidados, e nessa sala eu posso falar de Deus para os convidados. Lá a gente pode cantar os nomes de Deus, a gente pode compartilhar alimentos oferecidos a Deus, só mesmo que seja uma pipoquinha feita no micro-ondas, depois eu ofereço a Deus e pronto, e compartilho com meus amigos. Esse é o lar que o devoto tenta fazer. Ele não tenta fazer um lar com uma cama redonda, uma hidromassagem para ele próprio desfrutar. Ele não pensa nesse desfrute dele, independente do desfrute de Deus. De acordo com a capacidade financeira dele, ele vai cultivar a vida simples. Mas a vida simples será simples de acordo com a capacidade que ele tem.
Se ele tem dinheiro para construir uma mansão para ele e dentro dessa mansão tem um super templo também, maravilha. Mas se ele tem capacidade de construir apenas uma casa popular de Minha Casa Minha Vida, ele também fica feliz. Que seja um apartamentozinho desses que populares, ele também fica feliz. E na casa dele, nesse apartamento, também vai ter um lugar reservado para o sacrário, onde ele possa ter o que é de mais sagrado, né? Que lembre Deus. Então, essa seção Bhakti-kanda dos Vedas, e o que a seção Bhakti-kanda promete não é a liberação, nem é a felicidade. Ela promete a emancipação definitiva de tudo que afasta o indivíduo de Deus. Emancipação definitiva, não é salvação. E nem é gozo dos sentidos. Acho que, resumidamente, para atender o seu pedido, acho que é o que eu posso falar. Você tem alguma pergunta? Tem. Nessa plataforma material, a gente é influenciado pelos modos da natureza: bondade, paixão e ignorância. Dessas três divisões que o senhor explicou muito bem, por sinal, as três estão influenciadas pelos modos da natureza, ou o Upasanakanda seria transcendental aos modos da natureza? Muito boa pergunta. Todas têm um grau de influência de acordo com o indivíduo. A seção em si é transcendental, os Vedas são transcendentais. A seção Karmakanda dos Vedas não está em paixão e ignorância. A seção Karmakanda dos Vedas é transcendental. Agora, ela é feita para indivíduos que estão motivados pelo modo da paixão, principalmente. A seção Jnanakanda é feita para pessoas que estão no modo da bondade. E a seção Upasanakanda é feita para as pessoas que buscam a bondade pura, Vishuddha Sattva, a bondade pura. Mas por isso é mais raro. Porém, se o indivíduo busca, o indivíduo influenciado pelo modo da ignorância se aproxima da seção Upasanakanda, ele vai encontrar alguma maneira de viver assim, desenvolvendo devoção. E logo ele vai se purificar, ou vai ver que não dá para ele. Mas ele pode chegar no modo da ignorância, sim. Porque, e é o nosso caso, né? Nós estávamos vivendo aqui, nesse mundo, influenciados por uma alimentação culturalmente aceita aqui, mas se for ver a categoria dessa alimentação que nós comíamos, no modo da ignorância. E também no modo da paixão, tem muita alimentação no modo da paixão. E também há alimentação no modo da bondade disponível no mercado, né? Não é só as outras. Então, mas nós vivíamos influenciados e usávamos todo tipo de intoxicante que queríamos, os que são legalizados, os que não são legalizados, os que ainda vão ser legalizados em breve, né? Mas nós usávamos tudo isso, então estávamos influenciados pelo modo da ignorância. Porém, nós nos aproximamos de algo que é muito superior à nossa capacidade. E nós estamos ficando até
pelo menos no momento, nós ainda não perdemos a esperança de que podemos alcançar os objetivos originais estando aqui, praticando dessa maneira.